Olá, professores, bora praticar um pouquinho? Trouxe umas questões para a gente resolver e discutir, debater os itens e tudo que cai na prova, tá bom? Me acompanha na tela para a gente dar sequência ao nosso estudo resolvendo questões. Vamos lá. Primeira questão vai tratar sobre didática especificamente e exatamente sobre comênios, o autor que nós estudamos. Então, bora lá. De acordo com os nossos estudos, atribua V para verdadeiro e F para falso, como segue. Sobre a didática magna de comênios, são preceitos da educação. Vamos lá. Enquanto eu estiver resolvendo aqui, resolve comigo aí, tá? Vai marcando para depois você consultar qual o item correto. Então me acompanha, vamos lá. Sobre a didática magna. Se você não leu a didática magna, talvez fique difícil de resolver essa questão. Porém, você entendeu lá em Comênios que nós conversamos que ele é esse autor que traz as questões do ordenamento da Bíblia, né? Que acredita como Deus é o condutor da vida, né? Que ele entende o indivíduo como alguém que aprende de maneira infinita e ilimitada e tudo. E aí, a partir desses preceitos, né, dos bons costumes, bons valores, a gente vai analisar esses itens e vamos eliminando os itens que não correspondem às questões que a gente for marcando como verdadeiro ou falso, tá? Para você entender. Então, bora lá. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar melhor. Marca texto. Pronto, vamos lá então. Ó. Item 1. Ensinar tudo o que se deve saber. Opa, lembra que Comênios fala lá em cima? Lá naquela aula anterior, né? Que ele traz, olha, didática é ensinar tudo a todos. Então, aqui nós temos é ensinar tudo o que se deve saber. E aí você consegue relacionar a partir daquela informação que é ensinar tudo o que se deve saber para todas as pessoas. Então, item verdadeiro. O que é que você vai fazer? Você tem verdadeiro no A, no C e no E. Então já elimina o item B e o item D. Vou pegar a caneta aqui, ó. Já vou eliminar, ó. B e D para ficar melhor, tá? Porque aí você não vai se confundir e não vai ter nenhum problema com relação aos itens. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Ah, será que é isso mesmo? E aí você vai lá olhar o item de novo. Para não ter dúvida, já corta logo, dá um foco. E aí você marca lá no item 1, V verdadeiro, tá? Que é esse primeiro aqui. Vamos lá para o item 2. Mostrar a aplicação prática de tudo o que é ensinado. Verdadeiro. Porque Comênios também acredita nessa concepção de prática, de que o aluno precisa entender essa questão prática, porque não adianta o professor só ficar falando, só teoria, ele vai mostrar como é que aplica esse conteúdo. Então, também verdadeiro. E aí você vem no item de novo, item A, nós temos dois verdadeiros, que segue a sequência, C também. Já no item E, ó, eu tenho VF. Então, para não ter dúvida, para não ter problema, já elimina também o item E. Tchau. E dá sequência. Bora lá, item 3. Explicar primeiro os princípios gerais. Também está correto, porque quando você vai fazer a leitura de Comênios e entender esses preceitos da educação, ele de fato vai partir desse simples para o complexo, primeiro do geral, para depois ir para o específico. E isso é muito mais lógico do que eu partir direto para o específico, partir do que é mais complexo, porque senão fica difícil do aluno acompanhar, do aluno entender. Então ele vai seguir o passo a passo, vai desenvolver cada etapa a seu tempo. E aí eu já até dei aqui os outros dois itens, porém vamos dar sequência à nossa estratégia, tá? Ó, se eu tenho 3 verdadeiros, eu vou lá no item A, ó, VVF. Então o item A já está fora. Mesmo que eu não tenha feito os outros dois, eu já tenho certeza que é o item C, sem resolver, tá bom? Ó, sem resolver, eu já sei que é o item C. E aí, às vezes, a gente pega uma questão que a gente não sabe tudo, ou a gente não lembra de tudo. Então, você vai resolvendo o que você sabe, o que você tem certeza, o que você de fato consegue lembrar, e já vai utilizando essa estratégia de marcar o item e vir aqui embaixo para ver onde que ele está aparecendo ou não, e vai eliminando, tá bom? Então, aqui nesse caso, é tudo verdadeiro. Partir do simples para o complexo e, por fim, desenvolver cada etapa a seu tempo, muito tranquila. Item C. Segunda questão. A dimensão da didática independe de nível
modalidade e área de ensino. Ou seja, ela perpassa por todas essas áreas. Deve estar presente em todo o processo de ensino. Opa, lembra do que nós falamos? Ensino e aprendizagem. É o foco da didática. Do contexto educacional, cabendo ao educador assumir o compromisso com a mesma. Assinar a alternativa incorreta, dá uma ênfase e tal. A própria questão deixou na caixa alta. Então você marca também para enfatizar, para depois não ficar na dúvida. Sobre a compreensão da didática como teoria e prática do ensino. Beleza, questão muito boa. Vamos lá para os itens. É objeto de estudo da didática o processo de ensino e aprendizagem. Item correto, ficou claro. A própria questão já traz o item A como verdadeiro. Quando ela fala aqui, ó, deve estar presente em todo o processo de ensino e aprendizagem. E a gente encontra aqui, objeto de estudo, processo de ensino e aprendizagem. Então, marca ele como correto, sabendo que ele não pode ser o nosso item, porque a questão quer o incorreto. Item B. A didática deve se opor a prescrições, mas considerar uma intervenção pedagógica voltada para o alcance do desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno. Nós falamos sobre isso e para ficar claro, ó, falamos sobre afetividade, lembra? Relacionamento professor e aluno, dessa afetividade, dessas emoções, sentimentos e também o desenvolvimento cognitivo, né? Que é esse resultado. Por quê? Porque, de fato, a didática tem todos os seus componentes, elementos, organização da aula, para que o aluno consiga desenvolver esse elemento cognitivo, esse elemento intelectual, para que ele consiga desenvolver a sua inteligência, aprender. E é exatamente esse elemento da didática, desenvolver a cognição, que é o intelecto, a inteligência do aluno, e a parte afetiva, que é o relacionamento, a afetividade. Então, também está correto. Item C. A didática deve relacionar a dimensão técnica. Opa! Olha aí as dimensões que nós falamos na aula também, ó. Dimensões técnica, humana e política em seu campo de estudo. Você consegue perceber? Sempre, ó, ela já trouxe aqui as dimensões. Então, você só vai marcar se é correto ou incorreto. Nesse caso, está correto, então não pode ser o nosso item. As dimensões que nós explicamos, né? A dimensão técnica, que vai tratar do ato de planejar, organizar, estruturar. Dimensão humana, que trata do relacionamento, né, da parte afetiva. E a política, que são aquelas decisões, né, as questões sociais. Então, tá tudo junto aqui nessa questão. Por isso que o item está correto. Item D. É possível compreender a didática por conjunto de teorias que direcionam a ação do professor? Esse é o nosso item e ele está errado. Por isso que ele vai ser o item correto. E aí você, poxa, por que esse item está errado? Presta atenção. Em nenhum momento a didática traz em seus elementos, em seus estudos, em seus escritos, a questão de conjunto de teorias. Nada disso, pelo contrário. Ela traz a questão do planejamento, a questão da avaliação, desses processos de ensinar e aprender, desenvolver a cognição, a afetividade. São vários elementos que estão juntos que não tem a ver com o conjunto de teorias que vão direcionar essa ação do professor de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela traz o entendimento de estudar, de entender a arte de ensinar tudo a todos e organização e sistematização dos processos de ensino e aprendizagem. São esses dois elementos. Por isso que está errado o conjunto de teorias. E por fim o item E, só para a gente consultar, tá? Para entender, é imprescindível relacionar a didática com o ensino, correto? A própria questão fala isso aqui, ó. E os resultados cognoscitivos. Professor, não sei o que é cognoscitivos. É a mesma coisa, gente, ó, de cognitivo, de cognição. São sinônimos e ele vai trazer exatamente a questão da inteligência, do conhecimento. Resultados cognoscitivos, resultados do conhecimento, resultados que esse aluno aprendeu com relação à sua cognição. Tudo bem? Então, entender é o item correto por ser incorreto, tá? Que a questão pediu aqui. Bem tranquilo também. E vamos fechar aqui
com essa questão que trata sobre pedagogia especificamente, para a gente entender como que ela cai na questão. Mas muito tranquila também. Olha aí, ó. A pedagogia é a ciência da educação e, portanto, deve promover o caráter reflexivo e transformador do ensino através da, item A, interpretação das teorias educacionais? Não, de maneira nenhuma. B, praxis educativa? Já é o nosso item. Lembra que a gente trata desse elemento de teoria e prática? Sempre que aparecer praxis educativa, você vai lembrar que é a questão da teoria e prática. Teoria e prática, praxis educativa, que está dentro desse estudo da pedagogia, ciência da educação para a educação. E olha o que ela traz aqui na questão, ó, promover o caráter reflexivo e transformador. E como é esse reflexivo? Exatamente o estudo na perspectiva teórica, reflexão, refletir e pensar. E transformador, prática. Eu vou agir, vou transformar. Então, eu tenho teoria e prática, que é exatamente a praxis educativa. E aí tem o item C, obtenção de resultados, né? Não é essa a questão. É ação reguladora, também não. E prática intuitiva, também não. Antes da didática, bem antes da didática, as práticas eram intuitivas, né? O professor achava que o que ele fazia era correto, enfim. Porém, depois da pedagogia, da didática, nós temos a praxis educativa, que é essa fundamentação no campo da teoria e da prática. Então, questão item B, muito tranquila também, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, né, essas concepções a partir dos exercícios. É muito bacana resolver questões, porque com elas você consegue perceber alguns conceitos que você não vê dentro dos seus estudos, né? Ou consegue ver os conceitos aplicados ali dentro da questão, como que ela aparece, né, a partir de um contexto, né? Enfim, então é importante resolver questões. Resolva questões independente do nosso curso. Nós temos questões aqui, vamos resolver? Sim, vamos comentar também, mas resolva. Eu vou até dar uma dica. PCI concursos. Tem várias questões lá de vários concursos que já aconteceram, concursos municipais, estaduais e federais. Você coloca a prova que você quiser, de qualquer local, enfim, os cargos, e aí você pega essas questões, vai treinar, vai resolver e depois pega o gabarito para consultar. Faça isso que eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito bom para a sua prova. Te vejo no próximo módulo. Um grande abraço.